quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o professor e o ensino pós-pandemia. Então muita gente pergunta, será que houve alguma mudança? Será que continua a mesma coisa? Eu acho que mudou, mas quem vai falar, claro, com total conhecimento é o Ismael Rocha, que está conosco já aqui no quadro De Olho na Educação. Ele é doutor em educação, para falar justamente sobre essa situação. Tudo bem? Prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na TV Câmara Campinas. A alegria é a minha de retornar com vocês e falarmos desse tema tão importante que é educação. Bom, imagino que tenha havido pontos positivos, não é? Esse ensino à distância, questão de tecnologia, porém desafios também, né, Ismael? Eu gostaria que você falasse a respeito dessa situação, começando primeiramente com os pontos positivos. Pois é, a gente está percebendo uma série de fatores que nos entristecem, nos entristeceram também nesse período de pandemia. Mas é possível resgatar algumas coisas que foram positivas. E na educação, principalmente, esse fator de que o híbrido, que era alguma coisa que amedrontava professores e alunos e pais, o ensino híbrido, ele foi desmistificado. Então, a pandemia mostrou que é possível, sim, termos um aprendizado, uma relação de ensino e aprendizado, onde nós temos o melhor do presencial e o melhor do virtual. Talvez esse tenha sido o principal ganho, porque o híbrido é o modelo que nós temos nos principais países, que nós admiramos tanto em relação à educação. Estamos falando de Finlândia, Dinamarca, Canadá, e nesses países nós já temos o ensino híbrido como uma política de educação. E a pandemia nos mostrou que isso também é possível acontecer no Brasil. Bom, e tem também alguns desafios que vêm pela frente, né? Eu estava dando uma olhada aqui, eu fiz uma pesquisa, tenho depois de tanto tempo de isolamento, a reorganização nos espaços físicos, como cuidaremos das questões emocionais, como saber diferenciar o momento indispensável da tecnologia e o momento de desconectar, porque às vezes o cara vai lá, engata uma quarta, uma quinta na tecnologia e vai embora. Esquece também que tem mundo além da tecnologia. Então, imagino, né, Ismael, que o desafio também vai ser grande, né? Sem dúvida. E eu gostaria de destacar, primeiramente, os aspectos socioemocionais, os impactos socioemocionais que precisam ser trabalhados. E eu gostaria de recordar aí com os telespectadores um filme que passou recentemente, não há muito tempo, um pouco antes da pandemia, que chamava-se Divertidamente, que falava das emoções. Era um desenho animado, era uma animação, e que cada personagem representava uma das emoções. Então tinha o medo, tinha a tristeza, tinha a alegria, tinha o nojinho, e as crianças se divertiram assistindo, mas ele é muito mais um filme para nós adultos. E a gente tem que entender que estas emoções que aquele filme trabalhou de uma forma até bastante agradável, né, bastante dinâmica, é o que realmente afetou os nossos meninos. Os meninos, quando nós falamos de aspectos socioemocionais, nós estamos falando dessas emoções. Eles ficaram com medo, eles ficaram mais tristes, eles tiveram alguns momentos de alegria, sim, mas eles tiveram muito mais momentos em que eles se sentiram acuados, sem saber o que ia acontecer. Então, o primeiro papel que a escola tem que fazer agora, nesse processo de retomada, é exatamente trabalhar este universo emocional dos meninos e meninas, dos estudantes. Porque é aí que realmente eles precisam ser focados, todos os esforços precisam ser focados aí. Porque realmente foi uma perda bastante grande. Então, o primeiro passo é tratar dos aspectos socioemocionais. Relacionamento, convivência, as emoções, como é que elas foram impactadas nesse período em que esses meninos ficaram presos dentro de casa e agora estão voltando.
O outro aspecto é o aspecto realmente de não darmos à tecnologia um papel maior do que aquele que ela merece. Exato. Tecnologia é importante? É sim, é muito importante. Mas o contato, a convivência, o relacionamento, o lado lúdico das coisas, os jogos, eles representam uma outra etapa que eles perderam e é importante que a gente recupere. Por isso que eu tenho dito que os educadores precisam, num primeiro momento, nesse momento de retomada, mês de agosto e setembro, se preocupar muito menos com conteúdo e se preocupar muito mais com atividades lúdicas. Vamos fazer rodas de conversa, vamos fazer gincanas, vamos fazer rodas, brincadeiras de roda, vamos fazer atividades que sejam coletivas no pátio da escola, vamos fazer com que essas crianças e esses adolescentes se sintam novamente participantes da vida coletiva de uma escola. Esse é o primeiro passo, porque se a gente abandonar esse aspecto, a gente vai perder e muito nessa retomada. Então, sim, socioemocional e não darmos ao lado da tecnologia um peso maior do que ela pode ter. Esse é um aspecto que a gente precisa ficar muito atento. Inclusive é preciso ter cuidados, não é, para que a, todos nós, não é, possamos de fato minimizar alguns impactos, não é, que foram causados aí durante a pandemia, para não prejudicar tanto essa adaptação aí, aluno, professor, né, Ismael? Exatamente. Nós falamos até agora sobre os estudantes, mas temos que falar com os professores também. Porque Exato. os professores, de alguma maneira, eles foram direcionados para o ensino virtual, tiveram que aprender sem ter muito tempo para isso, mas eles deram conta. Para mim, os professores são sempre heróis nesse processo todo, porque eles assumiram isso e tomaram conta disso, mas eles também foram impactados. Eles também tiveram um processo em, de repente, mudar completamente a plataforma com a qual eles sempre trabalhavam. Eles eram atores de teatro. Eles eram atores de teatro. Eles tinham o palco, tinham a plateia e se relacionavam muito bem ali. De uma hora para outra, eles passaram a assumir o papel de atores de televisão, de atores de cinema. E isso causou um impacto muito pesado nesses professores. É muito comum nós ouvirmos que os professores estão estressados, que os professores estão com depressão, que os professores estão angustiados, porque o peso que foi dado a eles foi muito grande. Nessa retomada, os gestores, sejam os gestores públicos ou os gestores das escolas particulares, eles precisam levar em consideração esse aspecto e cuidar mais dos educadores, inclusive capacitando também esses educadores para que eles possam viver esse novo momento, viver esse momento do ensino híbrido, dar ferramentas para que esses professores se sintam seguros nesta mudança de papel. E é sempre bom lembrar, e eu quero destacar isso para todos que nos assistem, que o professor jamais vai perder um papel fundamental, um papel importante nessa dinâmica de ensino-aprendizagem. Eu tenho ouvido de alguns professores, nós vamos ficar de lado. Não, nenhuma tecnologia vai substituir os professores, principalmente no ensino básico. Mas na universidade, no curso superior, na pós-graduação, a gente não tem muito papel presente do professor. Sim, mas no ensino básico, no infantil, nos anos iniciais, anos finais, o fundo de 1, fundo de 2 e no médio, o professor sempre terá um papel fundamental. Ele sempre será protagonista nesse desenho todo. E ele precisa ser cuidado. Isso é muito importante. E isso que você falou eu achei fantástico, né? Porque os professores, eles são essenciais, obviamente, na educação, né? E muitas vezes nem tão valorizados são. E isso que o Ismael falou, o Ismael que é doutor em educação, por isso fala com total propriedade, a respeito do lado emocional também dos professores, porque muita gente fala, mas como os alunos estão lidando com esse tipo de situação? Mas os alunos, claro, os alunos é preciso ter muita preocupação, mas também com os professores que vivem uma situação semelhante, essa situação que o Ismael colocou, não é? Antes era ator de teatro, porque
ele quis dizer, fez um comparativo, evidentemente tinha toda a plateia ali, aquele calor humano, e depois passou a ser ator de TV, que tem só a câmera, né? Então, é preciso também ter essa consciência de que os professores também foram muito afetados emocionalmente falando, né, Ismael? Sem dúvida, sem dúvida. E o papel do professor, né, nessa relação com os estudantes é um papel primordial. É ele que consegue realmente transmitir uma série de coisas que esses meninos e meninas vão guardar para o resto da vida. Todos nós lembramos dos nossos professores. Uns que eram mais bravos, outros que eram mais brincalhões, outros que eram mais sérios, mas nós lembramos com muito carinho dos nossos professores. Então, esse é o momento de olharmos para eles e darmos as ferramentas. Esse é o meu apelo para o poder público, esse é o meu apelo para os gestores de escolas particulares. Deem ferramentas para que os professores possam viver esse novo momento que eles estão vivendo. Eles não aprenderam nos cursos de formação. Quem fez licenciatura, quem fez bacharelado, quem fez pedagogia, não aprendeu a dar aula nesse novo modelo que a gente tem pela frente. Então, temos que dar, sim, as ferramentas e temos que cuidar dos professores para que eles possam continuar sendo esses mestres que realmente apontam os caminhos para todas as crianças, adolescentes, jovens e para todos nós sempre. É isso aí, então. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, viu, Ismael? Um prazer estar com vocês, estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Valeu! Bom, pessoal, já sabe, né? Até uma próxima oportunidade aqui, é claro, no quadro De Olho na Educação. Tchau!